essa é uma iniciativa incomum. Nós estamos conversando com pessoas incomuns que acreditam no futuro, que acreditam que a saúde pode ser transformada. Então, essa é uma iniciativa do INLAGS, junto com empresas com foco sempre na gestão e na área da saúde, para nós construirmos soluções para as lacunas que o sistema tem demonstrado. E as nossas pesquisas fazem ênfase. Uma das questões que a gente criou, né, por isso chama Deu Match, é encontrar consultores, startups, soluções, aplicativos que servem para necessidades de empresas que hoje já existem, ou são muito grandes, ou enfim, estão no mercado, e esse encontro nós chamamos de Deu Match. Então, nós já temos um grupo enorme de empresas que têm problemas. Agora, nós estamos buscando os solucionadores. Então, essa é a nossa história e é por isso que você está aqui como convidado. Vou pedir para a Cláudia se apresentar. A Cláudia representa a Associação Brasileira de Startups de Saúde, ela tem uma startup e é nossa parceira desde o início. Cláudia, por favor. Bom, modéstia à parte, eu já conheço o Paulo Melo de outros carnavais, é um colega aí de luta de startup, né, de ser startupeiro. Paulinho, prazer te ter aqui. Obrigada por ter acolhido o nosso convite. Como você me conheceu, né, lá nos idos 2019 do BNDES, a gente empreendendo com a Remedim, depois a gente fundou lá a BSS, e no meio dessa luta toda, a gente se deparou com a Manu, com a Ellen, que infelizmente não pôde estar com a gente hoje, mas que você vai ter o prazer de conhecer, o Paulo, com esse novo desafio da gente fazer essa conexão que a gente, enquanto startup, sente tanta falta, né, dessa conexão com o mercado tradicional. Então, isso já era uma das frentes em que a ABSS gostaria de estar envolvida, e agora, através do Deu Match, a gente consegue, de fato, começar a tirar a ideia do papel e colocar em prática. Então, obrigada por estar aqui com a gente, por trazer as suas experiências, que eu tenho certeza que vai enriquecer para caramba o nosso papo. Obrigada mesmo. Eu que agradeço, Cláudia, pelo espaço e por essa interação. É sempre muito positivo a gente trocar ideias. Estamos sempre aprendendo um com os outros, né? Eu vou me apresentar. Manuela, então. Obrigada, Paulo. Eu sou Manuela, eu sou carioca. Eu falo que eu comecei a aprender com meus 12 anos de idade, quando comecei a fazer pulseira e vendi. Então, eu sempre fui muito inquieta. Já estou nesse mercado de saúde há mais de uma década. Já trabalhei com grandes corporações, com clínicas. Eu crio fomentos de educação tanto ligada à inovação. Eu acho que a educação ela começa, é o start, né? Então a gente educa primeiro os envolvidos. Em 2017 eu começo a ficar mais forte isso em mim, então eu começo fazendo isso lá em Florianópolis. Depois eu vou para São Paulo. Agora eu voltei aqui para o próprio Rio. Então tem várias iniciativas ligadas à educação e inovação para esse mercado que eu sou apaixonada, que é a saúde, né? Então, obrigada por topar de estar aqui com a gente, acho que vai ser muito rico. Eu vou iniciar, Paulo, fazendo a primeira pergunta. O que te moveu a estudar a inteligência artificial aplicada à saúde e em que estágio você se sente? Bom, eu comecei de uma forma meio inusitada. Em 2009, eu fui fazer um curso rápido, um curso de um mês de inglês, né? Como tanta gente vai fazer intercâmbio fora, eu fui fazer um mês em Boston e fiquei no dormitório
escola, e a localização ficava entre a Universidade de Harvard e o MIT. Então, todos os dias, eu tinha contato com pessoas de várias partes do mundo e comecei a ter contato no meio da rua com inovações que estavam acontecendo dentro do MIT. Então, na época, eu era gerente nacional de vendas da Roche, né? Não tinha nenhuma pretensão de me tornar empreendedor, até porque eu estava fazendo uma carreira muito bem sucedida na empresa. A Roche é uma das maiores multinacionais farmacêuticas do mundo. Só que você ter contato com inovação de uma forma assim inesperada me mexendo muito com a cabeça. Então, era um mundo novo que eu estava descobrindo, um mundo que eu não conhecia. E, para vocês terem uma ideia, um dos dias eu vi um carro movido a células fotovoltaicas, né? Andando na rua lá perto do MIT, e esse carro era acompanhado por estudantes. E eu não entendi o que era aquilo. Aquele carro parecia uma nave espacial, né? E ela estava sendo movida por energia solar. Então, eu comecei a seguir esse carro até o MIT, para entender o que era aquilo, né? E aquilo era apenas um trabalho do curso de graduação de engenharia mecânica. Então, eu fiquei imaginando, se esse é um trabalho de graduação, eu imagino o que estão fazendo aí com mestrado, doutorado, outras atividades. Então, a partir daquele momento, eu voltei decidido para o Brasil, de querer trabalhar com inovação, de querer trabalhar na área de saúde, que eu já atuava, e utilizar esses conhecimentos para disponibilizar mais acesso à saúde para as pessoas. Então, esse foi mais ou menos o meu início. Voltei no meio do ano de 2009 para a Roche, já pedindo demissão, né? As pessoas não estavam entendendo nada do que estava acontecendo. Meu diretor, a primeira reação dele foi: vá tirar férias, você está cansado, né? Eu falava: não, mas eu acabei de voltar das férias. Então, todo mundo levava muito na brincadeira, falando: não pode, uma pessoa, um executivo que tem uma carreira promissora, que é muito bem visto pela empresa, que tem um futuro brilhante pela frente, vai pedir demissão para ser empreendedor, né? Isso não tem lógica. Eu passei 6 meses negociando a minha saída, mas esse foi o caminho que eu entendi que era a hora, era o caminho que eu queria tomar, e é o que eu estou até hoje. Isso me leva a uma pergunta seguinte. Lógico, você na Roche, você já tinha uma convivência com a saúde, mas o que te motivou a aplicar essa inteligência artificial na saúde? E o que você fez desde o início do seu tarefa de empreendedorismo até aqui? Bom, um dos sócios, por acaso, é um primo meu, né? E esse meu primo, ele é especializado na área de inteligência artificial, e quando eu ia para São Paulo fazer cursos, ele geralmente ficava lá no meu apartamento. E um desses dias, eu comentando com ele, que ele é muito inteligente, sempre foi muito estudioso nessa área, e eu pegava no pé dele porque eu não entendia como ele, com todo esse conteúdo, com toda essa inteligência, ele não aplicava para um negócio próprio, ou seja, ele trabalhava para uma empresa. E eu falei: olha, você tem que montar uma startup, você tem que ser um empreendedor. E a resposta dele era: eu sei fazer, mas eu não sou criativo, né? E aí, numa dessas conversas, eu falei: olha, eu sou criativo, mas eu não sei fazer, né? Então, nós juntamos essas forças e aí partimos para ver oportunidades. E aí, quando eu saí da Roche e retornei para Recife, Recife tem um polo muito forte de tecnologia, por conta aqui do Parque Tecnológico do Porto Digital. Uma das pessoas que nós conhecíamos, que hoje também é nosso sócio, ele tinha acabado uma dissertação de mestrado, e a dissertação de mestrado ele utilizava um conceito básico de inteligência artificial para identificar ovos de xistossoma, que é o causador da doença esquistossomose, alguns chamam de barriga d'água, né, que é causado lá pelo caramujo.
Então, a partir dessa dissertação, nós começamos a estudar e analisar se essa técnica ela poderia ser aplicada não só nesse tipo de exame, mas em diversos outros. A resposta foi sim. A partir daí, a gente entendeu que era hora de começar a entender o mercado inicialmente, entender as dores dos clientes, para depois começar a fazer o desenvolvimento. E foi isso que foi feito durante esse período. Bom, passo para você, Cláudia. Depois eu quero voltar, porque eu tenho muitas perguntas para fazer para o Paulo. Então, Cláudia, vai intercalando. Bom, Paulinho, eu queria entender, no caso, hoje você tem aí a Pixels, que eu tenho um grande orgulho de ter participado, acompanhado um pouquinho de perto uma fase de desenvolvimento da Pixels. E eu queria que se você puder explicar um pouquinho melhor como que funciona a sua solução, o que é a Pixels, e como aí, vamos falar de novo, como é que vocês aplicam a inteligência dentro da Pixels para que os resultados apareçam e tudo mais. Quando nós fomos para dentro dos laboratórios, nós encontramos alguns problemas reais que nós conseguiríamos resolver utilizando a nossa técnica. Então, uma delas foi como é que eu posso automatizar algumas áreas dentro dos laboratórios que hoje são feitos de forma manual, né? Utilizando a técnica de captura de imagens e também utilizando algumas técnicas de inteligência artificial. Então, nós construímos um microscópio automatizado. Esse microscópio ele tem uma área frontal onde a gente insere uma bandeja com 6 lâminas, e a partir dessa inserção dessa bandeja, todo o controle é feito remotamente. Então, comando de software, o microscópio ele começa a fotografar as imagens com as amostras, envia essas imagens para a nuvem, aí o nosso programa, nosso software, nosso algoritmo, ele identifica o padrão que está sendo procurado naqueles exames. Se a gente for falar de exame de parasitologia, ele identifica o parasita e também ele é capaz de dizer, olha, esse exame está negativo ou esse exame está positivo e tem esses objetos aqui, esses parasitas, né? Então, isso traz uma rapidez em todo o processo, né? Essa parte de parasitologia, ela em todos os laboratórios no mundo é feito de forma manual. Então, imagine você, uma pessoa 8 horas por dia lá na frente do microscópio, né, procurando esses parasitas, é muito cansativo, é um trabalho muito repetitivo. E a nossa intenção era usar toda essa técnica para poder aumentar a produtividade e para dar celeridade aos resultados, né? E, no segundo momento, obviamente, expandir isso para que a população, de uma forma geral, tenha acesso a esses exames. Complementando essa minha pergunta que você falou aí do tempo, né? Você acha que esse tipo de tecnologia que vocês desenvolveram conseguiu acelerar aí quanto tempo uma análise básica e clínica dessas que você falou que leva em média 8 horas e tal? Quanto de tempo uma empresa, um laboratório conseguiria ganhar aplicando a tecnologia? O tempo é uma pergunta interessante, Cláudia. O tempo para esse tipo de exame é relativo porque os laboratórios eles não têm uma padronização em relação à quantidade de campos que eles observam em cada lâmina. Então, tem uns que observam mais, tem outros que observam menos, tem outros que observam a lâmina inteira. Mas, assim, se você for parar para pensar que a grande maioria dos resultados eles são negativos, eu até ousaria dizer que mais de 80% dos resultados, no caso de parasitologia, são negativos. Você imagina um aumento de produtividade, não precisar de uma pessoa procurando numa lâmina algo que ela realmente não vai encontrar porque o exame está negativo. Então, você faz com que a fila ande mais rapidamente, que os técnicos eles possam focar realmente no que interessa, são aqueles exames positivos, né, que tem algum objeto, que tem algum parasita. Mas eu poderia dizer que tem alguns laboratórios que reduziram algo em 40%, 50% do tempo de análise
de cada lâmina. Que já é um ganho absurdo, né? Eu vou passar a bola para a Manu, porque se deixar eu vou começar a emendar uma pergunta na outra e, meu filho, eu vou embora. Manu, vai lá. Obrigada, Paulinho. Vamos lá. A gente sabe, né, que a inteligência artificial está em diversos setores, como no banco, né? E foi muito rápido isso, na área do banco. Como você enxerga na área da saúde? O que você tem visto? Bom, a inteligência artificial, a utilização dela na área de saúde é algo que não tem volta, né? A gente já discutia muito antes da pandemia a necessidade e a urgência de se ter isso. Só que a área de saúde é uma área extremamente regulada, é uma área muito tradicional, é uma área que tem a necessidade, dependendo em que setor você atue, de pesquisas científicas. Então, quando você junta tudo isso e coloca num ambiente de startup, né, que tem poucos recursos, você percebe que, às vezes, pode ser até inviável o desenvolvimento de uma solução ou outra. Com a chegada da pandemia, aí o cenário mudou completamente. Aí, primeiro que foi escancarado, né, no mundo todo, a diferença abissal entre as classes sociais, né? Então, você tinha um grupo que tinha acesso a melhores hospitais e você tinha um grupo que utilizava os serviços públicos ou não tinha nenhum serviço público disponível, né? Então, com isso, houve uma aceleração enorme de novas soluções, alguns requisitos regulatórios, eles foram aliviados, atenuados. Então, só para que vocês tenham uma ideia, hoje você consegue uma aprovação de um teste, se tiver toda a documentação correta, você consegue a aprovação na Anvisa em algo em torno de 15 dias. Tá? Isso era impensável antes da pandemia. O que é muito rápido, né? Dado histórico. Então, o mundo mudou, a área de saúde teve que mudar pela necessidade, né? Então, com essa flexibilização, houve um aumento. Você vê, coisas que hoje a gente considera simples, como a telemedicina, era uma área não regulada, ou seja, era proibido fazer telemedicina antes da pandemia, né? Ainda estava em discussão, o Conselho Federal de Medicina tinha uma discussão muito calorosa internamente, e hoje é utilizado, né? Tudo bem que alguns dizem assim, mas é de forma a autorização temporária. Gente, não tem volta, não tem volta. A gente não vai retroceder, né? Isso já está instalado, as pessoas já estão acostumadas. Eu tenho escutado muito, o seguinte, muito cômodo, né? E alguns até brincam, dizendo assim, olha, a consulta não atrasa, né? O médico marca lá no horário ele está online para atender, enfim, trouxe uma série de vantagens. Então, hoje, inclusive, alguns investidores falam que a área de health techs está acontecendo um movimento que aconteceu com as fintechs há um tempo atrás. Esse crescimento assim, enorme, numa velocidade muito grande. A gente tem visto... desculpa, Paulo, pode falar. Não, é o seguinte, porque a ansiedade é muito grande, Paulo. Você enveredou para o segmento do diagnóstico laboratorial e, dentro do laboratório, para uma área que estava muito ainda atrasada, manualizada, que era a parte de parasitologia. Você evoluiu para outras áreas dentro do diagnóstico ou mesmo para a área do tratamento e gestão com inteligência artificial? Sim, Paulo. Nós temos um roadmap de desenvolvimento. Nós já acabamos a parte de parasitologia, nós já estamos, esse mês, finalizando a parte de sedimentos de urina, né, os cristais de urina. Estamos iniciando, a partir de março, exames na área de hematologia, na área de sangue. É o maior volume hoje dentro de um laboratório. Também nós acabamos de fechar uma parceria
com um laboratório específico que trata de patologia clínica, né, histologia, a gente utilizar inteligência artificial para detectar câncer nessas amostras de tecidos. Então, é uma evolução, à medida que a gente vai vendo as necessidades, a gente sabe que, entre os laboratórios, a gente separa em 3 grupos. Tem os laboratórios de grande porte, né, como DASA, como Fleury, tem os de médio porte e tem os de pequeno porte. Se você for ver em relação ao uso de tecnologia, os de grande porte, eles já têm muita tecnologia trazida por grandes fornecedores, como Roche, Abbott, Siemens, mas, mesmo assim, ainda existem várias áreas onde os processos são feitos de forma manual. Se a gente vai para o de médio e de pequeno porte, a realidade é completamente diferente. O médio ainda tem alguma tecnologia, mas o de pequeno porte, a maioria dos exames são feitos de forma manual. Então, a gente está sempre focando naquela necessidade maior, na dor maior do cliente, mas com essas 3 áreas, a gente já atinge um volume muito grande dentro de um laboratório, com parasitologia, com urina, com exames de sangue, e quando a gente começar a comercializar essa parte de patologia, aí sim vai ser um crescimento enorme, porque essa é uma necessidade não só aqui no país, como nos Estados Unidos, Europa, em todas as partes do mundo. Cláudia, por favor. Não, eu ia inclusive fazer uma pergunta com relação a se vocês tinham feito alguma experiência, tido alguma experiência com relação à Covid, mas vocês estão começando agora os estudos com sangue, né? Então, vocês chegaram a ter alguma experiência, chegaram a testar, fazer alguma coisa em relação ao Covid? Tivemos, Cláudia. Aconteceu uma coisa muito interessante durante o início da pandemia. Houve uma retração do mercado de exames de análises clínicas no país, e algumas regiões houve uma queda de 50% a 80% no número de exames. Então, qual era o quadro que estava acontecendo no país? As pessoas estavam apavoradas, dentro de casa, todo mundo sem saber o que estava acontecendo, né? Ainda estamos conhecendo sobre o vírus, e ninguém queria ir para um hospital, ninguém queria ir para um consultório médico com medo de se infectar, e muito menos fazer exame em laboratório, que é para onde iam as pessoas com suspeita, fazer o PCR, né? Então, esse mercado ele caiu drasticamente, e foi justamente no momento que a gente estava entrando no mercado para fazer as provas de conceito. Então, aí entra o papel do CEO, né? Eu tenho uma decisão difícil para tomar. Ou a gente hiberna, igual os ursos, espera toda essa confusão acabar, ou a gente usa criatividade, inovação e vai procurar desenvolver alguma coisa para essa situação que nós estamos passando. E aí nós resolvemos fazer isso. Nós continuamos, obviamente, o desenvolvimento do que a gente fazia com análises clínicas, mas numa escala menor, e nós passamos a investir a inteligência do time para desenvolver alguma ferramenta. Fizemos várias pesquisas baseadas em hospitais dos Estados Unidos, da Coreia do Sul, que já estava num estágio mais adiantado do tratamento. E aí nós descobrimos que a gente poderia utilizar alguns marcadores sanguíneos, não para fazer um diagnóstico, mas para fazer uma triagem, ajudar na triagem dos pacientes e fazer o que a gente chama de prognóstico. Eu colocaria à disposição do médico, né, com base nos resultados de um hemograma, quais aqueles pacientes que tinham características parecidas com os pacientes que tinham infecção por Covid-19. Né? A gente sabe que, tecnicamente, só o hemograma não é suficiente, mas para uma situação de guerra, você ter uma ferramenta, o mínima que seja, ela já ajudaria. Então, nós desenvolvemos uma plataforma onde você alimentaria, você fazia o upload do PDF com o resultado do hemograma, e, a partir daí, você receberia a classificação. Teria a bandeirinha vermelha, amarela ou verde. A verde,
você não tinha características de quem tem desenvolvido o COVID, mas na amarela e vermelha a sugestão é, olha, você precisa procurar um médico, né? Porque quando a gente analisava a situação, principalmente nos postos de saúde, né, no setor público, a gente via que cada vez mais estavam abarrotados de gente e a atenção ela era direcionada primeiro para as pessoas que estavam com falta de ar, né? Então era aquele atendimento de emergência. As outras elas tinham que aguardar. Então a ideia era como é que a gente pode ajudar a facilitar esse trabalho. Essa pesquisa ela foi tão bem sucedida que nós fomos aprovados numa chamada do FINEP. Nós ganhamos um recurso do FINEP para não só trabalhar em relação ao COVID, mas até para ampliar essa pesquisa para outras doenças, né? Como é que a gente pode fazer, antecipar a chegada da doença. É muito interessante, Paulo, que, em geral, todo mundo diz que a entrada da inteligência artificial e a tecnologia na saúde vai aumentar custos. E você só está contando cases que vai reduzir custo. E mais, todo mundo acha que os pequenos laboratórios, as pequenas iniciativas, elas vão acabar porque os grandes vão tomar conta e não vão deixar espaço porque eles têm grandes recursos para fazer negociação com Siemens, Roche, Abbott. Você está vendo aí no Nordeste o grande investimento da Roche em inovação junto com a Apivida. Então, fazendo um parque tecnológico extraordinário e os donos de laboratório, que são muitos, se não me engano, tem mais de 15 mil laboratórios independentes no Brasil. E nós temos até um patologista no nosso grupo que diz, o meu trabalho vai acabar com a entrada da inteligência artificial e tal. Mas eu digo para ele, entenda como isso funciona, porque isso vai funcionar a seu favor. E você está contando isso. E aí você disse que o FINEP te incentiva e te financia. Quem foram as pessoas que primeiro acreditaram nas suas ideias do seu sócio para te incubar e alavancar e te financiar? Foi o governo, foi BNDES, foi FINEP, ou foi um anjo? Paulo, muito obrigado por essa pergunta, porque eu faço questão de valorizar quem nos apoiou lá no início, quando a gente tinha um equipamento que era um protótipo feito com impressora 3D, uma coisa de plástico. Então, imagine você um microscópio de plástico com uma câmera que a gente compra em qualquer loja de produtos populares, né? E esse foi o projeto que eu fui apresentar para esses investidores. Eles acreditaram na gente, né? Então, os primeiros investidores que nós tivemos, o primeiro foi o laboratório SEIB de Brasília. O grupo SEIB está entre os 5 maiores grupos de laboratórios do país. Eles nos conheceram através de um programa da Artemisia, que é uma aceleradora de impacto social, e a partir dali do programa nós estreitamos laços e fechamos 2 acordos, na verdade, um de investimento e outro de cooperação técnica em 2018, né? Então, hoje o SEIB tem mais de 40 startups investidas. Nós temos o orgulho de dizer que nós fomos a primeira startup investida pelo grupo, né? E essa parceria tem dado muito certo desde então. E o segundo grupo de investidores são, inclusive, do Rio de Janeiro, né? Um é o Dr. Wilson Skolnick. O Dr. Wilson ele foi presidente da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. Ele atua no Fleury também, e hoje ele é presidente do Conselho da Abramed. O médico de Niterói, um cirurgião, o Dr. José Carlos. José Carlos também tem uma startup com a filha chamada Cuida Mais, que também é da área de saúde, e foram as primeiras pessoas a nos apoiarem. E mais recentemente... Agora você não tem mais problema. Depois que a Janete está junto contigo, o SEIB tem todo o dinheiro do mundo, é o laboratório mais lucrativo do Brasil.
e que tem... Eu conheço a Janete há 30 anos, quando eles começaram lá em Brasília. Ela é a sócia, e, enfim, mantemos Sandra, muito boa com a Sandra, com a Janete e com a CEO atual, que veio lá de baixo também, que cresceu junto com eles, que é a Lídia. Mas com o Seib você não vai precisar mais de nada. E o Wilson ele tem um conflito aí grande, porque ele é o diretor do Fleury, aqui na região, e ele vendeu o laboratório da família, do pai dele, tudo para o Fleury. Isso. Mas esse problema já foi resolvido, porque ele já declarou internamente lá para o Fleury o conflito de interesses, e eles aceitaram então muito bem. Está tudo bem. E mais recentemente nós tivemos o FINEP, através do programa FINEP Startup, né? A gente está se preparando aí para fazer uma nova captação agora, maior, porque a gente já tá planejando aí o plano de expansão, provavelmente ainda para esse ano. Mas, olha, não vai precisar de nada, talvez você vai ter que mudar para Brasília, porque é lá que está toda a parte cerebral de inteligência e inovação do Seib, que é uma grande casa. Eles, por muitos e muitos anos, são considerados a melhor empresa para trabalhar, até na Bahia. Eles compraram um laboratório lá na Bahia e eles foram considerados a melhor empresa para trabalhar na Bahia, que é uma coisa, né, complicada, até a gente ri quando conversa sobre isso. Paulo, como que você orientaria médicos, empreendedores, para realmente fazer o que você fez? Introduzir a inteligência artificial na saúde com o objetivo de reduzir custo e melhorar a qualidade de vida e da saúde das populações. Infelizmente, nós não vamos ter todo o tempo que eu gostaria de ficar aqui te questionando. Então, já estou indo direto quase que para o final, que é para dizer, olha, vocês têm que trilhar esse caminho. Aí, use o tempo que você quiser, mas estou vendo a sua generosidade de contar quem investiu em você e agora passar os caminhos, que deve ter sido um sofrimento grande, para chegar até aqui. Então, por favor. Essa vida de empreendedor na área de saúde, ela às vezes é muito dura, né? Quando você começa a fazer comparações de como ocorre em outros países, né? Nós tivemos a oportunidade de fazer uma visita a convite do Ministério das Relações Exteriores para um evento em Haia, na Holanda. E aí, quando nós apresentamos a nossa solução, nós escutamos de um dos principais investidores europeus de que o que a gente estava fazendo, eles não tinham encontrado nada semelhante na Europa, né? O que eu costumo dizer é que aqui nós fazemos tecnologia de ponta sem dever nada a ninguém, em termos de conhecimento. Aqui nós temos capital intelectual em todas as áreas, né? O que nos difere de outros locais, basicamente, é que o capital ele sai mais rapidamente em outras regiões, em outros países, e, às vezes, o processo burocrático ele é menor, né? Quando a gente vai para a área de medicina, o que nós costumamos falar, quando escutamos, assim, como o caso que você falou do seu amigo patologista, vai perder o emprego, ou vai deixar de existir por conta da inteligência artificial, a gente costuma dizer o seguinte: no futuro, nós vamos ter médicos que conhecem inteligência artificial e médicos que não conhecem inteligência artificial. Quando eu falo conhecer, não é ter que se tornar um tecnólogo para aprender a programar. Alguns vão por esse caminho, né? até porque gostam de novas descobertas, mas quando eu falo conhecer, não é necessariamente botar a mão na massa, mas é interagir com as tecnologias, é interagir com as startups que estão criando novas soluções,
Hoje já tem algumas universidades que estão começando a se preocupar com essa formação em inovação, principalmente para médicos, mas ainda estamos muito atrás. Então, se você pega o exemplo, por exemplo, da Universidade de Berkeley, o curso de medicina ele está acoplado, inclusive fisicamente, a um grupo de engenharia de software. Então, algumas disciplinas até os dois fazem em conjunto, porque a ideia é, se eu juntar um médico com o conhecimento que ele tem, com um engenheiro de software, com o conhecimento de tecnologia que ele tem, resolver problemas, o que é que vai dar? Né? Provavelmente algo bom. Então, a gente tem visto que há uma quantidade maior de profissionais da área de saúde, principalmente os mais novos, que já têm, digamos assim, algum conhecimento básico de tecnologia. Isso vai ser uma tendência daqui para frente, né? Cada vez mais você vai ver pessoas da área de saúde integradas com gente da área de tecnologia, desenvolvendo novas soluções, né? E barateando essas soluções, porque uma das coisas que nos incomodava muito, Paulo, quando a gente começou, é que a gente não entendia como é que o uso de tecnologia vinha encarecendo as soluções, né? E nós, um dos propósitos era, nós temos que fazer o inverso, nós temos que baratear e dar acesso, porque senão você começa a criar ilhas, né? Onde poucas pessoas podem usar aquela tecnologia. A ideia da tecnologia é justamente o inverso, que você consiga massificar a utilização, né? E aí existem vários exemplos, né? Quanto é que custava um telefone celular lá no primeiro, naquele tijolão, Motorola? Hoje todo mundo praticamente tem celular. Às vezes as pessoas não têm televisão em casa, mas têm celular, né? Então, esse acesso à tecnologia e essa interação da tecnologia com o mundo da saúde, ela daqui para frente vai ser uma realidade cada vez maior. E aí, obviamente, é importante que as pessoas que atuem na área de saúde comecem a se familiarizar com isso. Não é um mundo tão distante como a gente às vezes imagina. Dá para interagir, dá para conhecer. Hoje já tem muitos canais, tem muitos cursos, como os que vocês vão oferecer, por exemplo, né, que ajudam bastante nesse desenvolvimento. Então, o conhecimento ele está disponível, basta querer. Cláudia, agora é com você, senão o monopólio. Vou deixar a Manu falar um pouquinho também, né? Que ela também com certeza está querendo tirar uma casquinha. Não, pode ficar tranquila. Não, Paulo, achei muito bom o papo aqui. Primeiro, assim, já é um desafio ser investido fora Rio e São Paulo, né? Eixo do Rio e São Paulo. Eu acho que a gente sabe que tem muita coisa nesse mundão, né? E tem um trabalho grande, né? Primeiro que muito se fala de inteligência artificial, mas pouco se sabe, né? Existe muita gente falando, mas existe também pouca gente sabendo como aplicar, né? A gente sabe que chegou e não tem volta, exatamente isso. Então, eu fico feliz de ter você aqui compartilhando um pouco esse desafio, e acho que você tem um trabalho muito grande, né? Primeiro, educar, né? Os profissionais em como aplicar, e nós como consumidores, né? Que acho que a gente também está envolvido. Então, foi muito bom. Obrigada. Você, Cláudia. Eu queria... Pode fazer umas perguntas, já é para se despedir. Aqui. Eu quero fazer mais uma perguntinha para o Paulo, porque eu gosto. Eu ia fazer, mas agora vai contigo. Não, com relação a essa questão que a Manu acabou de falar, né? Como que é, Paulo, você chegar nos laboratórios, assim, eu não sei qual é o tipo de relação que você está tendo com outros laboratórios, ou com profissionais de saúde ainda fora desse cenário, né, que são mais tradicionais. Vocês já estão criando esse tipo de relação? Como que está sendo? Como é que é o processo de abordagem? Assim, qual o nível de dificuldade que você ainda percebe, sabe? Pegando um pouco de carona no que você acabou de falar e no que a Manu colocou também, dessa questão da educação, da cultura e tal. Como é que é a sua percepção nessa abordagem e como é que tem sido para você também, a sua experiência, né? Bom, eu, particularmente, eu não sou muito aquele modelo by the book, né? Que segue a cartilha
passo a passo, capítulo a capítulo. Eu sou meio rebelde para isso. Eu até dou uma lida, mas assim... Somos os inconformados, como eu gosto de falar. Exato. Porque toda a situação ela é muito dinâmica, né? E assim, no mundo da inovação, não existe muito essa questão de receita de bolo, né? Depende da área, depende do tipo do cliente, depende do tipo de solução, da dor que ele sente, enfim. Eu adotei uma estratégia que o pessoal chama de risco, né? Porque o modelo tradicional que você tem que adotar nas startups você começa localmente, vai crescendo em espiral, né? Então, você começa resolvendo um problema local, depois um problema da sua cidade, aí do seu estado, região, até atingir todo o país. Eu fiz o caminho inverso, né? E aí fiz o caminho inverso por um motivo muito simples, porque se você for utilizar racionalidade, quem é que já utiliza tecnologia? O laboratório grande ou é o laboratório pequeno? Então, é o laboratório grande, né? Quem é que já está acostumado com esse linguajar sobre inteligência artificial, né? Sobre o valor, né? de você ter algo desse tipo? É o laboratório de grande porte, né? Aí, a única dificuldade que você tem como barreira é como chegar aos decisores. E aí, obviamente, a gente terminou tendo uma vantagem, porque um pouco da minha experiência na época de gerente nacional de vendas da Roche terminou ajudando também um pouco nisso. Eu faço um trabalho muito forte de network, eu estou sempre me relacionando e conhecendo pessoas novas, e às vezes um contato está a um telefonema de conseguir entrar em contato com esses decisores. Assim, eu não tenho muita vergonha de porta bater na minha cara, né? Bate na cara, aí eu consigo entrar por outro caminho, enfim. Então, eu estou sempre procurando contato com quem pode dar acesso a esses decisores. Então, esse foi o caminho que eu tomei. Muitas pessoas me ajudaram nesse processo. E aí eu consegui falar com os decisores. Hoje a gente está só esperando data. A gente já fez a prova de conceito, a validação final lá no SEIB, e agora na fila para fazer as provas de conceito e, na sequência, fazer a venda de assinaturas, que o nosso modelo é o SaaS, né? A gente não vende o equipamento, a gente dá o equipamento incomodado. Então, a gente já tem aí esperando o Einstein, o Hospital Albert Einstein, o DASA, o Fleury e o Grupo Aliar, né? Todos, só ficou ninguém de fora dos grandes. Já talvez dominou, o Pardini, né? O Pardini ficou de fora. O que eu deixei para um segundo momento foram os laboratórios que a gente chama de laboratório de apoio, aqueles que fazem os exames para outros laboratórios, que é, no caso, o Hermes Pardini, lá de Minas Gerais, e o DB, o Diagnósticos do Brasil, que a gente também está deixando. Já entramos em contato com os dois, mas para fazer a prova de conceito, vamos deixar para um segundo momento. Quem fabrica teu equipamento, Paulo? Que pergunta difícil, viu? Mas, por enquanto, somos nós. Mas a gente já tem contato com alguns fabricantes e, obviamente, dependendo da escala, até porque eu já comecei até a falar com alguns grupos que estão interessados em levar a nossa solução para a África, né? Não, estou vendo, por isso que eu perguntei. Tua fabricação de equipamento vai ter que ser gigante. Quando nós concluímos a aceleração lá do BNDES Garagem, nós tivemos acesso a uma grande indústria chamada Fanning, lá de São Paulo, e a gente está conversando, né? Olha, a Fanning, ela tem quase 100 anos. É pena que o dono, fundador, faleceu, mas a esposa dele que está tocando. Mas eles focavam em incubadora para neném, lâmpada para centro cirúrgico, etc. É uma grande indústria, eles foram muito inovadores. Não sei se continuam. Eles assistiram a palestra nossa no BNDES Garagem e pediram para conversar, porque é uma área nova para eles e que eles teriam interesse.
Paulo, agora nós vamos ter que terminar por causa do tempo. Emanuela, você quer fazer mais alguma pergunta? Não, eu só queria que ele falasse um pouquinho do futuro, né? Como é que ele vê o futuro do IA dentro da saúde, né? Porque acho que agora não volta mais. Então, só queria finalizar com esse Você, approach Cláudia, mesmo. alguma questão mais? Não, eu queria só que ele terminasse de falar que história é essa de África, rapidinho. Faz Então, um pitch e aí conta a vamos história da África. Bom, juntar África é o tudo. seguinte, Só um minuto, Paulo. nós recebemos o contato de um grupo da Nigéria, nós recebemos um contato de um grupo português que já atua na África. E aí nos conheceram aí através desses pitches que a gente faz da vida e resolveram abrir negociação, né? Estamos conversando. E em relação ao futuro, é tão difícil, né, falar. A gente já está numa dificuldade tão grande de falar do presente, mas vamos colocar aí, talvez, as tendências, né? As tendências para a área de saúde com o uso da IA é predição de doenças. Tá? Está todo mundo buscando como é que eu posso utilizar a IA para fazer o monitoramento da saúde das pessoas de forma que não precise estar doente para procurar um serviço de saúde. Como é que eu posso antecipar essa visão através de dados, através de informações? Nós que trabalhamos com exames, então, muita gente que faz a parte do acompanhamento, né? Anualmente, faz um check-up. Como é que eu posso, através do cruzamento dessas informações, dos resultados do exame, dizer, olha, hoje você não está doente, mas se você continuar nesse ritmo, pode ser que daqui a 6 meses você desenvolva isso, isso e isso. Tá? Então, esse é a grande busca, né, em relação à saúde, é como a gente consegue se antecipar o problema. Né? Isso reduziria muito o custo na área de saúde, aumentaria a longevidade das pessoas, enfim, é uma busca que a IA ela já começou, já tem várias empresas, startups fazendo trabalho com marcadores tumorais, por exemplo, né, para identificar a possibilidade de desenvolver algum câncer, outros exames genéticos que também já estão no estágio bem avançado. Então, assim, eu diria que o futuro com a IA é a questão da predição. Bom, agora nós vamos fechar e eu queria fazer um pedido. Você, naturalmente, deve ter alguns papers, alguma apresentação pública, alguma coisa sobre a tua empresa e o que você fez, o que falou conosco. Você poderia compartilhar? Sim, sem problemas. problemas. Porque nós fazemos pesquisa, olha, adorei, queria ter você perto todo o tempo e, de alguma forma, poder te ajudar, apesar de você já estar com as pessoas mais importantes do segmento. Eu acho que temos muito pouco para te ajudar. Mas Ajuda você nunca é demais. vai poder ajudar muito a saúde, principalmente com seus conceitos, com a sua forma, porque você muda realmente uma visão do mercado, que era muito que a IA poderia destruir, você vem contar que a IA vai construir. E, por fim, é um comentário que está em todas as mídias, que a IBM desistiu do projeto Watson, que era a inteligência artificial dele. Comenta, Paulo, o que houve? Inclusive, a IBM até já tinha entrado em contato conosco também, né, quando soube o que a gente estava desenvolvendo. E lá no início, a gente escutava muito, você não precisa mais desenvolver isso, porque a IBM já está desenvolvendo. A IBM ela trilhou por alguns caminhos, né, principalmente na parte de detecção de câncer, mas eu digo para você que é muito difícil. É muito difícil. Se você pega, por exemplo, vamos colocar um câncer que a gente escuta falar muito, vamos falar do exame de prevenção de câncer de colo de útero. Né? Não é uma imagem que você vai detectar e vai dizer que há probabilidade de desenvolver a doença. São vários cortes, né? São várias formas,
o cruzamento de informações, isso para uma doença. Imagina para você fazer para várias doenças. A outra coisa que é muito difícil de fazer nessa área é que, por exemplo, para trabalhar com a técnica que a gente utiliza de identificação de padrões, visão computacional, você precisa ter uma base muito grande de imagens para você fazer o treinamento de máquina. Tá? Só que essa base de imagens, ela não pode ser de qualquer meio. Ela tem que ser de um meio único, porque aí tem um problema não resolvido da técnica, né? Às vezes eu até brinco aqui internamente, eu chamo de a burrice artificial, né? Porque ela não consegue, por exemplo, se você pegar uma imagem de um atlas, eu pegar uma imagem da internet, do Google, eu pegar uma imagem de uma câmera que fotografou um microscópio e eu pegar a imagem do meu microscópio, juntar tudo isso para fazer o treinamento, não vai dar certo. Então, é por esse motivo que a gente teve que desenvolver um microscópio para ter uma base única de imagens, aí sim fazer o treinamento e fazer o reconhecimento dos padrões. Então, assim, há uma série de dificuldades, o investimento geralmente é muito grande, obviamente que a IBM ela tinha muita capacidade, mas, assim, talvez eles tenham avaliado a questão do esforço para ter isso da forma como eles planejaram inicialmente, né? Talvez aí o custo-benefício para eles não compensasse. Mas é uma área difícil, os investidores perguntam, mas cadê as outras startups concorrentes, né? As pessoas fogem desses problemas porque você fazer hardware e software ao mesmo tempo é complexo, né? Fazer hardware no Brasil é quase uma insanidade. E a gente pouquíssimo vê, só complementando essa fala do Paulo, a gente pouquíssimo vê, inclusive, startups de hardware, a maioria, até mesmo de software, a maioria é serviço, é software de serviço, porque a solução efetiva de hardware e de pesquisa e tal, é muito pouco, né? Ainda é muito pouco. Eu vou te passar uma série de artigos que nós escrevemos sobre a inteligência artificial na saúde e um convite para um webinar que nós vamos fazer sobre a LGPD e a inteligência artificial, que eu acho que vai ser muito útil para você. Então, nós vamos compartilhar isso que o Inlags está fazendo e, ao mesmo tempo, queria que você fosse um membro, um consultor, um mentor, tudo que puder é aqui nosso. Mas depois a gente entra nesse detalhe. Muito obrigado, Paulo. Valeu, foi uma tarde ótima. Muito obrigado pelo convite e estou à disposição de vocês. Muito obrigado, Manu. Obrigado, querido Cláudia. Paulo. Obrigada, boa sorte aí, sucesso. Beijo a vocês. Obrigada. Tchau.